Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Muito obrigado pelas mensagens que vocês têm mandado aqui pra gente. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Muitas pessoas estão angustiadas no Brasil tentando entender o que está acontecendo. Então, se você está querendo ter alguns dados, alguns fatos novos para você refletir, conversar com seus amigos, parentes, desconhecidos, você é muito bem-vindo. Eu acho que a gente vai contribuir com alguma coisa, assim espero. Se inscreva, ajude a gente a compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Gente, hoje, dia 31 de maio de 2020, nós temos manifestações que foram convocadas no Brasil para apoiar o presidente da República. Se a gente tivesse um marciano analisando a raça humana, ele ia ver manifestações nos Estados Unidos que têm um propósito. As pessoas estão protestando lá contra a violência praticada contra minorias, enfim. Um país que está em polvorosa, com mais de 40 milhões de desempregados. O regime econômico desse país está mostrando para o planeta que esse culto ao liberalismo, ao capitalismo, ele não resolve os problemas de nações. A situação passa por outros caminhos, as nações são solidárias, são preocupadas com o próximo, elas conseguem prosperar, conseguem maior estabilidade. Mas se o marciano estivesse olhando aqui para o Brasil, ele ia ver um quadro curioso, ele ia ficar meio sem entender, porque como é que tem gente que vai para as ruas defender um governante que está ajudando a matar o seu próprio povo? Enquanto eu estou gravando com vocês, mais de 30 mil pessoas já morreram oficialmente aqui no Brasil. E extraoficialmente esse número ia chegar a 60, 70 mil pessoas, porque os números são subnotificados. E o presidente da República, ele é um assassino, porque ele é um responsável direto porque não teve a coragem de fazer um único gesto para evitar uma morte. Nenhuma campanha na televisão foi feita, nada. Nenhuma fala, nenhuma frase, muito pelo contrário. Tudo que ele faz é para matar pessoas. 2 ministros da saúde não resistiram às suas insanidades e colocou um terceiro que não entende chongas de saúde. Ele não colocou nenhum especialista, nenhuma sumidade, nenhuma autoridade. Ele colocou um general paraquedista, que só está nesse tipo de cargo por corrupção moral. Porque o que leva uma pessoa a aceitar um cargo por uma atividade para a qual ele não está treinado, ele não tem conhecimento. E pior, ele está tão convicto que nós estamos no país dos assassinos, dos impunes, que ele colocou um bando de militares também no governo, na pasta da saúde, que não entendem nada, e o resultado é esse que a gente está vendo. A gente só está vendo a coisa se arrastar de uma forma dramática no Brasil. O Brasil é o país que mais se contamina com a Covid e que mais tem crescido de uma forma exponencial no número de mortos. Daqui a pouco, infelizmente, a gente vai estar encostando nos Estados Unidos. Se bobear, a gente até vai estar passando por conta das mortes não registradas oficialmente no meio dessa história. Nós temos a pior crise econômica de todas as últimas décadas, com uma retração do produto interno bruto caindo em níveis muito superiores a de outras nações. A gente está tendo uma crise política e o que é que leva ainda alguma pessoa a ir para as ruas? Gente, o tipo de unidade ideológica dessa gente é um troço que só o ocultismo pode explicar. O esoterismo, porque como é que você explica racionalmente que você une no mesmo grupo de pessoas uma figura como o pastor Valdemiro, um estelionatário que vende semente para curar o Covid, um outro estelionatário como o pastor R.R. Soares, que vende água para curar o Covid, com outro semelhante como Malafaia, que se você der um aluguel para ele, Deus vai arrumar uma casa para você, segundo a intermediação dele. Então você pode conseguir a casa do Malafaia, plantar o feijão do Valdomiro e regar com a água do R.R. Soares. Você tem um Olavo de Carvalho, que é um estelionatário intelectual, um estelionatário, um vigarista que está fora do Brasil, que fala todo tipo de insanidades, pratica crimes e que influencia todo esse tipo de gente que não entende nada do que está acontecendo na realidade e acha que, de fato, o problema do Brasil são os comunistas, o Foro de São Paulo, todas essas aberrações e bizarrices. Aí você junta um monte de militares que estão agarrados em tetas para conseguir um salário maior e você tem os grandes meios de comunicação, banco e a plutocracia apoiando de uma forma velada essa história toda. Essa gente, eles são tão deslocados da realidade que eles não percebem que o ladrão está dentro
dentro de casa. O ladrão não está fora. Eles pensam porque eles ficam vendo a angústia do desemprego, dos problemas gerais que estão acontecendo com as pessoas, as empresas, a economia, o Estado ausente em muitas coisas. E eles acham que isso é problema do Rodrigo Maia, que é o Alcolumbre, que é o STF que não deixa o Bolsonaro ser o imperador perpétuo do Brasil, porque esse homem genial daria condições do povo brasileiro ir para frente. Então, além dessas histórias todas, dessas bizarrices, eu acompanho o pessoal da direita, né? Eu gosto de saber, eu gosto sempre de entender o que esse pessoal está pensando. Eu recebi agora o Alan dos Santos, que ainda está solto, fazendo registro dessa manifestação esotérica, né? Olha lá. Muito obrigado. Olha que lindo isso, velho. De onde é? Então, o Alan dos Santos está registrando aqui um grupo de quadrúpedes chegando em Brasília, né? Os quadrúpedes, gente, são os que estão na parte de baixo, tá? Muita gente vai classificar os que estão na parte de cima, estão sobre os quadrúpedes, como quadrúpedes também, né? E a gente vai vendo também no meio desse esoterismo, dessa loucura dessa gente toda, aliás, eles acham que são maioria, né? E muito boa hora, o Eduardo Moreira lançou uma hashtag Somos 70% para mostrar para essa gente que tudo tem limite. Democracia não permite que você faça bagunça, que você rompa com o Estado democrático de direito, que é capenga, nós temos muitos defeitos, mas não é destruindo isso que nós construímos no Brasil, que a história construiu, que nós teremos uma situação muito melhor, sobretudo governadas, comandada pelo psicopata ou assassino Bolsonaro. Então essas pessoas vão para essas manifestações, como eu disse a vocês, eles não percebem que o ladrão está dentro de casa, que o ladrão, quem comanda a política econômica, está dentro de casa e não do lado de fora, porque se eles soubessem disso, eles estavam apontando essas tochas diante do Ministério da Economia. Estariam gritando palavras de ordem contra o Paulo Guedes, que é um cara que fica escondido. O Paulo Guedes não vai com o Bolsonaro para a igreja receber unção, não se ajoelha na frente do Congresso para terminar com a Covid, ele não vai em nenhuma aparição, ele sempre está como um sujeito oculto, mexendo os pauzinhos, enquanto essa gente enlouquecida acha que os problemas estão no campo esotérico. Se você entrar no site dessa gente, nos youtubers, vocês vão ver que as palavras de ordem são contra o comunismo, contra o Foro de São Paulo. Gente, é uma gente absolutamente enlouquecida. Se eu pudesse dar um conselho para esse pessoal aqui, é que eles não fizessem essas coisas, porque eles acham que o Alexandre de Moraes é um trouxa, que eles podem agredir individualmente o Alexandre de Moraes, que a coisa vai ficar no campo pessoal. Gente, eu leciono Direito Constitucional há muito tempo e sempre recomendei para meus alunos os livros de Alexandre de Moraes. Livros, assim, muito importantes para o cara que está querendo entender Direito Constitucional. E o Alexandre de Moraes, ele consegue escrever ali de um certo modo, de uma forma inteligente, porque além de ser um intelectual, porque ele foi o primeiro colocado para o concurso do Ministério Público de São Paulo em 1991. Isso não é pouca coisa, é um concurso dificílimo. Então, além de ser intelectual, ele ocupou uma função onde só tem pessoas ali que têm no dia a dia o enfrentamento. Então essas pessoas têm coragem, são destemidas. Eu nunca vi promotor medroso, promotor que coloque a viola no saco. Então esse pessoal está mexendo com Alexandre de Moraes, alguns já foram presos. E essa tampa do esgoto, quando ela for totalmente aberta e a gente vê o que está boiando ali dentro, olha, vocês vão ver que Bangu 1, Bangu 8, Tremembé, a Papuda vai ter que começar a construir mais carceragens para abrigar essa gente toda. Porque essa palhaçada que estão fazendo, isso aí está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, já já a gente vai começar a ver comportamentos como o do Von Traub, que é muito falastrão, diz que tem que prender esses vagabundos do STF, mas quando ficou lá diante do homem de preto, botou a viola no saco, o rabinho entre as pernas, ficou caladinho e não teve coragem de reafirmar os seus valores, a sua ideia, as suas críticas, se acovardou. É assim que acontece com os covardes. E esse pessoal aqui, eles já começam a colocar máscaras e capuzes porque eles já começam a ter a percepção que o Estado está chegando, a mão está alcançando essa gente.
E quando eles vão depois para o Chilindró, aí não adianta chorar porque a coisa já desandou, né? Mas essa cerimônia agora diante do Supremo Tribunal Federal foi uma coisa meio sui generis, essas esoterices dessa gente deslocada, né? Com tochas, capuzes e palavras de ordem para uma instituição que está fechada, não tinha nenhum ministro lá dentro, então ficaram gritando para um prédio vazio. Olha o que eles fizeram, tem um fundo musical meio sinistrão, né? E depois vem as palavras de ordem, vamos lá. Brasil! Aú! 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 301! Brasil! Aú! 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 301! Brasil! Aú! 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 Viemos cobrar! Viemos cobrar! Viemos! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Bom, eles estão dizendo que o STF não vai calar a galera, né? Eles partem também para agressões pessoais também ao Alexandre de Moraes. Eles sempre personalizam o tipo de crítica deles, porque é isso que o Olavo de Carvalho orienta, né? Você não tem que combater argumentos, você tem que destruir as pessoas. E eles acham que isso é fácil, isso não tem consequências. Pega mais um trechinho aqui. Não vai nos calar! Inconstitucional, Alexandre imoral! Inconstitucional, Alexandre imoral! Gente, então esse pessoal com tochas, alguns já com máscaras, com capuzes, me fizeram lembrar uma cena do filme de Django Livre, do Quentin Tarantino, onde tem uma situação que o Tarantino, de uma forma genial, ele ridiculariza esse tipo de gente, né? O pessoal que coloca capuz para se esconder, para se proteger, porque o covarde tem esse tipo de comportamento sempre, né? E nessa cena aí, a mulher de um desses precursores da Ku Klux Klan norte-americana, que queriam fazer uma emboscada contra o personagem negro do filme, né? Essa mulher não fez os buracos dos olhos direitinho. Então eles começaram a ter uma discussão ali, quem é que tinha feito aquele capuz, que não ia, né, mais em manifestação, porque o capuz estava muito mal feito. Gente, um negócio ridículo que acontece ali. Esse filme é um filme genial, mas ele nos dá conta de como as pessoas ridículas, elas não têm limite. Elas vão se juntando e, pior de tudo, né, como eu digo a vocês, estão agindo contra o inimigo errado. Gente, eu quero aqui só registrar que a gente está falando em esoterismo, né, que eu recebi do artista plástico Eupídio Maradona. Vocês entrem lá no site dele, no Instagram. Ele mandou para mim de presente um bonequinho, um voodoo de Paulo Guedes. Olha só que coisa bonitinha, né? Bem sinistrinha, né? Com um lugar para você pendurar aqui no pescoço e sair pela rua, e quando estiver nervoso você pega o alfinete e sai espetando. Só que ele já vem espetado, os alfinetes aqui não conseguem sair. Eu não acredito nessas coisas, mas eu estou aqui só agradecendo a gentileza do Eupídio, e que mandou também aqui um voodoozinho do Bolsonaro para eu sair hoje na manifestação dessa gente aqui, né? Eu não vou ter coragem porque eu tenho muito juízo, eu não vou sair na rua para esse tipo de coisa. Eu não acredito nisso, mas eu estou pensando até em fazer um sorteio aqui no nosso portal do José para remeter para as pessoas que têm alguma conexão espiritual esses bonequinhos aí, que para quem sabe dar uma ajudada aí, dar uma balizada, né? Pelo menos espetar o juízo dessa gente para eles pararem de matar as pessoas do nosso país e destruir a nossa soberania, entregar o nosso país de mão beijada aos interesses multinacionais, aos interesses transnacionais e transformar o Brasil de novo numa grande colônia de escravos, né? Essa gente distorcida, essa gente esotérica, essa gente que não está enxergando a realidade, que não está percebendo o ladrão dentro de casa,
esse pessoal tem que tomar juízo. Eles não são a maioria, eles são a minoria. E eles não pensam que ficar fazendo essas palhaçadas no meio da rua, que elas vão amedrontar as pessoas que têm convicção e a maioria do povo brasileiro. No que eu puder contribuir, eu estarei aqui no Portal do José. Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu quero gravar um vídeo explicando por que Bolsonaro defende tanta cloroquina, já que ele não é médico, ele não é enfermeiro, ele não é químico. O que entende Bolsonaro desse assunto e o porquê dessa história? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá. Tchau, gente.